Olá, olá! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Black Friday vitalícia de 2025. Estão preparados para receber essa oferta direto ao ponto da nossa Black Friday? Então vamos lá! Eu preparei um roteiro para poder não esquecer de falar nada, porque tem tanta coisa, tanta novidade. Então, se vocês me verem olhando para baixo, é porque eu tô vendo o roteiro para não esquecer de falar para vocês. Vocês sabem que eu e o Maicon, a gente dá aula há mais de 20 anos, né? Tanto no presencial quanto aqui no online. Só aqui no online a gente já está aí há uns 3 anos e meio, fazendo aulas, promovendo eventos online, enfim, né? Trabalhando de forma online, que é bem diferente das aulas presenciais. E a gente veio para o online para realmente preencher um vazio que a gente e os nossos alunos, né, sentia e sempre nos pediram, né, que nas aulas presenciais era humanamente impossível de conseguir entregar o que eles estavam nos pedindo. Principalmente ao longo dos últimos 3 anos, a gente está estudando muito os casais que se tornaram nossos alunos, né? Para entender realmente o que faz diferença nos casais que chamam a atenção na pista de dança, né? Então, o que de fato faz diferença que a gente possa entregar para os nossos alunos para que eles arrasem nas pistas e arranquem suspiros em quem estiver olhando eles dançando. Então, entre muitas conversas, entrevistas, análises de dança, eu e o Maicon chegamos a uma conclusão de que, de fato, as aulas presenciais não têm como entregar todo o conteúdo que a gente acredita ser importante para tornar vocês um casal, né, que arranca suspiros nas pistas de dança. Por quê? Porque é um trabalho todo mental que o casal exige ter, tá? Não é somente ir lá fazer aulas de dança, aprender o passo. Existe todo um trabalho de mente mesmo, de conhecimento, de entendimento de técnica, de consciência corporal, para que vocês amadureçam um lado que, vamos dizer assim, está oculto, né, nas aulas de dança, tá? Principalmente quando o assunto é chamamé. Então, quando a gente vai lá na pista de dança, né, observa aqueles casais dançando lindamente, ou, né, observa todos os casais dançando, a gente sempre observa, a gente sempre percebe que existem casais que se destacam mais, né, que parece que flutuam na pista, que tem um magnetismo gigante, né, que faz os nossos olhos procurarem e aquilo fixa de um jeito diferente, que faz a gente até suspirar, né, aquilo arrepia os pelinhos, né, do braço, faz o coração vibrar de uma forma diferente. Mas já repararam que de uma pista, né, de um baile cheio, talvez 2, 3 casais, acontece isso? Os demais acaba sendo todo mundo igual? Já repararam isso? Então foi à procura desses casais que eu e o Maicon, né, nós ficamos estudando durante esses últimos 3 anos. E criando uma fórmula, tá? Reunindo tudo que a gente entende ser necessário, essencial, para ensinar os alunos a dançarem e a arrasarem nas pistas de dança, tá? Quem é que não sonha, né, em dançar um chamamé assim? Me diz. Né? Quem é que não olha, às vezes, os vídeos na internet ou olha os casais favoritos de vocês dançando e não se sonha, né? Não sonha estar ali fazendo igual a eles, dançando como eles, né? Então é a procura para tornar esse sonho realidade que os casais vão à procura dos cursos presenciais e acabam se frustrando. Nós, como professores, a gente também acaba se frustrando. Por quê? Porque não são todos os casais que conseguem chegar nesse nível de chamamé, né, ou de dança que eu estou comentando com vocês, que conseguem transcender, né, essa barreira e alcançar a perfeição que todos procuram. É ou não é verdade? Quantos de vocês, né, acabaram fazendo as aulas e não gostando, achando muito difícil, desistindo?
enfim, né? Sabe por que isso? Porque no presencial a gente entendeu que não temos tempo de ensinar o que vai além dos passos. E não é só passos que a gente vive no chamamé, que a gente aprende no chamamé, tá? Apesar dos cursos presenciais ensinarem basicamente passos, figuras e até desconexos, né? Porque os alunos, a gente percebe que tem muita dificuldade em unir os passos, em decorar os passos. Não é só de passos que a gente aprende a dançar chamamé. Existe um mundo que a gente chama de um mundo mental, né? De consciência por trás desses passos que faz com que o chamamé se torne lindo. Então, no presencial, a gente não tem esse tempo desse amadurecimento que os casais precisam, e a gente não tem esse tempo de ficar falando, até porque os casais também não conseguem nem entender, né? Tem assuntos que são muito avançados, precisa de uma maturidade, de um tempo de aprendizado, né? De consciência, de entendimento dos passos, para conseguir compreender, absorver as situações de consciência corporal, de ritmo, de postura, enfim, tudo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, pensando nisso, eu e o Maicon, a gente reformulou o nosso curso online, tá? E nós acrescentamos nesse curso alguns pilares que a gente entende ser primordial para formar esses casais que arrasam nas pistas de dança, que vão arrasar, né, nas pistas de dança aí pelos bailes de todo o Brasil. E esse lançamento dessa revolução, né, nessa nova fórmula, nós vamos fazer aqui agora para vocês nessa Black Friday. Então, olha só. Então, mesmo que você já foi nosso aluno, o que nós vamos entregar hoje aqui não está no curso de vocês, tá? Vocês vão entender já já o que está e o que não está. Bom, a gente preparou um combo, tá? Um combo de coisas que ao longo dos nossos anos como professores a gente viu que é primordial os alunos entenderem, tá? Que é importante mesmo que os alunos aprendam para tornar o chamamé, principalmente, numa dança mais fluida e arranque suspiros como todo mundo sonha. Então, no nosso conceito, para se tornar um bom dançarino, um bom chamamezeiro, é necessário que o casal desenvolvam 10 pilares para que eles possam, de fato, arrancar suspiros nas pistas de dança. E o que é arrancar suspiros nas pistas de dança, né? Então, olha só. Arrancar suspiro é saber o que está fazendo, né? É conseguir executar as coisas corretamente e com confiança. É ter o domínio do seu próprio corpo, é ter o domínio do corpo da prenda, quem é peão, né? É ter o domínio das técnicas, dos passos, das figuras. É ter o domínio de como conduzir, é ter o domínio de ser conduzido, se permitir a ser conduzido. E não é só executar os passos, né? É dançar eles de uma forma leve, fluida, que dê a impressão que vocês estão flutuando nas pistas de dança. Então, é dançar com liberdade e não de forma travada, né? Não esquecendo os passos, principalmente. Ou dar aquele branco na pista de dança, certo? Vocês entendem que isso é dançar, é arrancar suspiros na pista de dança? Então, vocês perceberam que não é só aprender os passos, vai muito além, né, de aprender os passos. A gente tem que aprender os passos e entender toda essa consciência que existe por trás dos passos, né? Então, como eu falei, é uma questão muito mental mesmo, de mentalidade, de muita consciência, de muito entendimento, de muito estudo para chegar nesse nível, tá? Alguns casais, claro, acabam entendendo de uma forma mais fácil, mais rápido, outros demoram mais, e então é essa fórmula que a gente trouxe aqui de uma forma estruturada, em forma de módulos, de conteúdos, para que vocês consigam, né, todos os casais consigam chegar nesse nível, tá? Então, o que será que faz com que os casais dancem acima da média, certo? A gente separou, então, 10 pilares para entregar para vocês nessa Black Friday, tá?
para que a gente consiga trabalhar com quem for se tornar nosso aluno, tá? E a liberação desses 10 pilares, eles vão ser de forma vitalícia, isso mesmo, para o resto da vida do Bailara 2, vocês vão ter acesso a todos esses pilares que a gente vai conversar agora, tá? Então, vocês não vão precisar ter pressa para aprender tudo que a gente vai entregar para vocês, né? Porque a gente sabe que o dia a dia é corrido, que as coisas acontecem e que às vezes um ano de curso parece muito, mas na verdade quando vê, o tempo acabou e a gente não conseguiu aprender e aplicar o que a gente investiu lá atrás. Então, por isso que a gente está fazendo essa oferta de forma vitalícia para vocês. Então, antes da gente falar sobre esses 10 pilares, eu quero comentar para vocês para quem é e para quem não é essa Black Friday. Porque se você se encaixar em quem não é a Black Friday, você já pode até sair da live, para não precisar escutar coisas que, né, não vai fazer sentido para você. Então, para quem é a nossa live, a nossa Black, nossa live não, para quem que é a nossa Black? Para quem não sabe dançar nada e quer aprender a dançar todos os estilos que tocam no baile, todos, tá? O nosso foco maior é no chamamé, porque o chamamé é a paixão de todos, mas se você não sabe dançar nenhum estilo que toca no baile gaúcho, esse curso é para você também, tá? É também para quem já sabe dançar e quer aprender mais passo, mais figuras. É também para aqueles casais que já fizeram algum curso de dança, tá? Iniciante e quer aprimorar ainda mais os seus passos, suas figuras, suas técnicas, entender ritmo, condução, né? E aprender novos passos, claro. São para aqueles casais que sentem que a conexão da dança não está muito boa, né? Que precisa melhorar os passos, que precisa melhorar a base, que precisa melhorar a postura, precisa lapidar, né, as figuras. Então, são para esses casais também. São para todos os nossos alunos Bailara 2 ou nativista e ex-alunos também, tá? Uma vez aluno, sempre aluno. Tanto das aulas presenciais quanto aqui das aulas online, tá bom? E também para quem quer se tornar o nosso aluno, é também para você. Para quem não é a nossa Black, bom, não é para os casais que procuram aprender os estilos de danças de invernada artística ou de competição, tá? Aquelas competições de Enarte, Fenarte e demais categorias de CTGs, MTGs, esse curso não é para vocês. Esse nosso curso, eles são cursos de estilos que tocam no baile, tá? Os chamados fandangos. Não é para os casais que acham que já sabem dançar e que não precisam aprimorar o que sabem. Então, esse curso também não é para vocês. Não são para os casais que não querem se dedicar ao aprendizado, tá? E também não são para os casais que não têm humildade em aprender conceitos e passos novos, tá? Então, esse curso não são para vocês que não querem aprender. Basicamente isso. Então, vamos entender os 10 pilares que a gente separou para esse combo dessa Black Friday. Vamos lá. O primeiro pilar é o pilar da base da dança, né? Não tem como a gente aprender qualquer coisa um pouco mais avançado se tu não entende muito bem a base da dança, a base dos passos. Principalmente quando a gente está falando em chamamé, né? Chamamé figurado, a base ela precisa estar muito sólida, muito bem entendida, certo? Então, esse pilar serve tanto para quem está começando, para quem não sabe dançar, como para quem já sabe dançar e que não é nosso aluno, principalmente. Por quê? Porque a gente sabe, né, que os cursos, os professores têm técnicas, têm formas diferentes e que a gente precisa alinhar esse conhecimento, trazer todo mundo para a mesma base de conhecimento para poder conseguir evoluir nos passos mais avançados e figurados, tá? A gente até sempre costuma dizer que um chamamé básico, bem dançado, é muito mais bonito do que um chamamé desleixado com os passos mais complexos e figurados, né? Porque se tá lá desleixado, sem ritmo, sem postura, por mais que o passo seja complicado, ele não chama atenção, ele fica feio, desengonçado, né? Então a base, um chamamé, um básico bem feito, fica perfeito. Ó, até rimou. O segundo pilar são dos passos figurados, tá?
Então, a gente precisa entender cada figura isolada, né? Aprender cada passo, a entender como é que as figuras acontecem, saber a técnica de cada figura, entender os sinais, compreender a postura, compreender a condução. Então, isso é a base dos passos figurados, que é o nosso segundo pilar, tá? Então, esse primeiro e esse segundo pilar, eles são trabalhados de uma forma muito mais fácil nas aulas presenciais. A partir daqui é que a gente começa a falar de conteúdos que a gente não consegue trabalhar no presencial pela dificuldade que vocês vão entender agora. Esses dois primeiros pilares também eles estão, né, nos cursos que a gente entregava até então. O terceiro pilar é um pilar que a gente chama de conexão dos passos. Tá? Nada adianta aprender os passos se não saber conectar eles, né? Se não saber unir as figuras. E também não adianta saber unir se não souber finalizar os passos, né? Tem muitos casais que sabem figuras complexas, mas sempre acaba voltando no básico, então acaba que dá aquela sensação de que o casal só sabe dançar básico e não é um chamamé avançado, né? Então, isso no presencial a gente não consegue fazer muito. Por quê? Porque a gente está focado lá em ensinar o passo, em aprender o passo, o aluno em aprender o passo. E aí essas conexões de passo acaba deixando para um momento depois que os alunos, né, precisam decorar os passos e precisam liberar a mente, um espacinho da mente para aprender coisas novas, tá? Como que faz isso tudo para deixar isso tudo fluido, né? Então, esse pilar de conexão dos passos vai ensinar exatamente isso. O quarto pilar, a gente chama o pilar do ritmo, tá? Então, né, não adianta saber passos complexos se na hora de girar aprenda a sair do ritmo. Se na hora de dançar um chamamé mais devagar, mais lento, o casal não consegue porque não encaixa, né? Então, assim, ó, a gente quando vai num baile observar os casais dançando, a gente percebe muitos casais que parecem saber dançar, mas estão fora do ritmo, né? Então, assim, esse pilar é muito importante e tem muitas dificuldades de quem está começando de entender o ritmo, escutar a batida. Então, esse pilar vai trabalhar essa situação, tá? Para quem já é mais avançado, o pilar também vai trabalhar as paradinhas que as músicas têm, tá? Saber parar quando a música para, fazer o passo para encaixar nessa parada, nessa batida. Então, isso também deixa um chamamé muito com nível superior, lindíssimo, tá? É muito feio, eu acho, né? Muito feio quando o casal escolhe um passo, faz a parada e a música tá lá, todo vapor no ritmo. Tipo, não combina, não casa as coisas, tem que casar, né? O quinto pilar é o pilar de condução e ser conduzido. Aqui eu acho que é o que eu mais escuto. A minha prenda não sabe se deixar conduzir, o meu peão não sabe me conduzir, professora, me ajuda. Então aqui é o pilar que a gente vai conversar sobre condução e ser conduzido. O sexto pilar é um pilar totalmente novo, que a gente chamou de expressão. Então, é um entregável, né? É um módulo, é um curso à parte, novo, que a gente vai trabalhar a expressão. E não é expressão só de caras e bocas, sorrisos e simpatia, não. É expressão corporal, tá? Então, assim, ó, é ter consciência do corpo, consciência dos passos, consciência da condução, consciência do espaço que você tem para fazer as figuras, né? Muita gente reclama que os casais ficam se esbarrando, se atropelando quando dançam chamamé. Então a gente vai aprender a entender isso, como faz isso. Saber escolher o passo adequado para o espaço que você tem. Então também isso é muito importante. Não dá para fazer todos os passos, dependendo do lugar, do espaço que você tem para dançar. É saber errar sem que os outros percebam, tá? Então isso também faz parte da expressão da dança, porque assim, né, quando a gente vai olhar um chamamé, a gente sabe certinho quem tá brigando, quem tá de cara feia,
que não tá aproveitando a dança, quantos que erram ou dá aquele branco e param de dançar, saem da pista, desistem. Então a gente vai trabalhar tudo isso nesse pilar expressão, tá? Deixa eu ver o que mais. Nós também vamos trabalhar a fluidez e a finalização dos passos, tá? Quantos casais fazem passos sem finalizar um braço, ou as prendas vão girar com aquela mãozinha de T-Rex assim na cintura? Gente, são detalhes que fazem total diferença no visual, na expressão do casal quando estão dançando, né? Uma postura corcunda, assim, aquela cara de desânimo. Gente, isso tudo faz muita diferença. E assim, ó, às vezes a gente fala e o casal não se observa. Então, o módulo, ele vem para ensinar como você vai se auto-observar também, auto-corrigir, né? Porque não vai ter professor o tempo todo corrigindo vocês. Então, é criar toda essa consciência. Lembra que lá no começo eu falei que é muito trabalho mental? Exatamente isso. O 7º pilar, nós vamos decorar os passos. Ai, meu Deus, é outro assunto que é uma tortura, um calcanhar de Aquiles para muita gente, né? Que sempre diz assim, eu não consigo decorar os passos, eu não consigo lembrar dos passos, né? Porque decorar uma coisa, lembrar é totalmente outra, né? Lembrar qual passo eu vou fazer. O meu peão faz sempre o mesmo passo, né? Ou então me dá aquele branco, eu não sei o que fazer. Então, aqui a gente vai trabalhar isso. Então, o 7º pilar, ele vai trabalhar de uma forma que vai fixar os passos no inconsciente da mente, para que literalmente o corpo possa executar os passos sem nenhum esforço mental, sem nem pensar. Sim, gente, dá certo. Chegamos nesse ponto, sim, tá? É um pouquinho mais difícil, exige esforço, exige treino, mas exige também um passo a passo, um método por trás, e a gente vai entregar isso para vocês. O 8º pilar é um pilar também novo, que a gente chamou de pilar da mentalidade, né? Isso a gente até sempre trabalhou de forma individual, com cada casal, mas agora a gente está trazendo ele estruturado em formato de curso, para que todo mundo receba esse mesmo conhecimento, tá? Por quê? Por que isso? Porque muitos casais se sentem incapazes de dançar chamamé e arrancar suspiros, sabia? Olhando os casais dançando, e mesmo antes de entender, né, todo esse trajeto, os casais, tem muita gente que desiste pelo meio do caminho, né? Eles olham, entendem que aquilo é muito difícil, às vezes nem começam a tentar aprender e já desiste, né? Outros até começam, mas acham que é muito difícil e desistem de continuar. Então, aqui a gente vai trabalhar a mentalidade de vocês, literalmente, né? Nós vamos aprender a observar a dança, analisar a evolução, vamos criar conceitos mentais para não desistir nas dificuldades, tá? Vamos entender como respeitar o nosso parceiro, a nossa parceira, de uma forma a incentivar ele, né, a continuar aprendendo, ele ou ela, né? Então, e vamos também aprender a nos respeitar, entender o nosso limite, tá? E forçar um pouquinho a mais para não desistir mesmo, tá? Vamos aprender a ler os nossos corpos, a entender como está e se posso melhorar e onde melhorar, tá? Então, é criar essa mentalidade de autocorreção, autoanálise e autopercepção, tá? A gente percebeu que ao longo de todos esses anos que a gente trabalha com a dança, a gente, né, viu muitos casais desistindo por problemas mentais mesmo, tá? Problemas que foram criados na mente, que muitas vezes a mente criou algo tão gigante que eles não conseguem sair desse turbilhão, né, interno que vive e acabam desistindo de continuar. E a gente sabe também que tem a questão do tempo, né? O nosso dia a dia é tão corrido, as coisas acontecem. Quando a gente vê, o tempo passa e a gente não fez aquilo que a gente gostaria, né? O que é o nosso sonho, a nossa vontade, algo que é prazeroso, porque
o importante e urgente sempre tomam lugar, né? Tirando o nosso tempo realmente que resta, não é? Então, esse pilar, ele vai trabalhar também isso, tá bom? O 9º pilar é o pilar de mobilidade. Esse também é um pilar novo que a gente vai trabalhar a mobilidade de vocês. Então, quando a gente fala, né, que é normal os casais dançarem no começo de forma robótica, é normal mesmo, sim, a mente está aprendendo, o corpo precisa executar, e como é que eu vou executar um passo se eu ainda não sei? Quando a gente está, né, quando é bebê, que a gente está aprendendo a andar, a gente anda bem durinho, porque ainda não está relaxado, enfim, né? Então a mente precisa entender o que está fazendo para poder ter mais mobilidade. Então aqui a gente vai fazer exercícios práticos para trabalhar isso, para destravar esse robozinho que insiste muitas vezes nos casais, tá? E o 10º pilar não pode faltar, né? Não é porque é o 10º pilar que é o menos importante, que são as práticas, os ensaios disso tudo, né? Colocar em prática realmente os passos que a gente está aprendendo a dançar. Gente, faz sentido todos esses pilares para vocês? Então, olha só, como é que a gente vai entregar isso para vocês? O pilar número 1, que trabalha a base da dança, a gente vai trabalhar aonde? No curso básico para iniciantes, tá? E no chamamézeiro iniciante, no curso básico de chamamé. São 2 cursos que vão trabalhar todas essas bases de passos, tá? De todos os ritmos. A gente não tá falando só de chamamé, é de todos os ritmos que tocam nos bailes. Então é vaneira, vaneirão, milonga, shot, chamamé, bugio, valsa, rancheira e marchinha. Todos eles a gente vai trabalhar nesse primeiro pilar, tá? Como eu já falei, serve tanto para quem não sabe dançar, tá começando do zero, como também para quem nunca fez aula conosco. Ou para quem já fez as aulas conosco e precisa reforçar toda essa base, relembrar também, tem muita coisa da base, que por mais que a gente fale em base, não é tão básico, tão iniciante assim, tá? Então, esse pilar, a gente vai trabalhar com esses 2 cursos. Mesmo para quem não é nosso aluno e que sabe dançar, a gente sempre pede, fortalece, né? Para que comece por essa base, porque a técnica dos professores, eles não são as mesmas técnicas que o nosso. O jeito de ensinar e o jeito mesmo de vocês compreenderem é diferente. Então, mesmo quem sabe dançar, é importante repassar por essa base de passos para fortalecer, porque daí, com a base de passos bem sólidas na mente de vocês, os passos mais complexos não se tornam tão difíceis de aprender. Eles se encaixam, né? Não fica difícil, não fica complicado. No curso presencial, a gente chama o curso dessa base como curso básico. E no presencial a gente cobra o valor de R$240 o casal, tá? E o curso do chamamé básico, a gente cobra o valor de R$270, que é o nosso curso figurado, onde a gente entrega o chamamé, a milonga e o shot, tá? Então, se vocês fizessem conosco esses 2 cursos no presencial, né, ou quem fez conosco, pagou o valor de 240 pelo curso básico e 270 pelo curso avançado. E se fizeram os 2, pagou o total de R$510 para aprender essa base de passos. E claro que nessa Black esses 2 cursos vão estar com entrega vitalícia para vocês. A segunda base, o segundo pilar que a gente tem são os passos figurados. E a gente trabalha esses passos figurados nos seguintes cursos: no chamamé intermediário, no chamamé avançado, na milonga e no shot avançado, tá? Então, todos esses cursos trabalham as figuras, indo realmente dos primeiros passos figurados até a mais avançada, passo evoluído que tem, né? E todos eles seguem uma sequência lógica para que o entendimento dos passos fique menos difícil de compreender, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa sequência no outro pilar que a gente vai comentar sobre ela, tá? Aqui a ideia é que vocês aprendam cada figura de forma isolada, separada mesmo, para que vocês entendam passo por passo, técnica por técnica, condução por condução, sinal por sinal de cada figura,
tá? Que mais? No curso avançado, a gente consegue ensinar pouca coisa. A gente não consegue ensinar todas as figuras que a gente tem no curso online, tá? Então, lá no avançado, a gente cobra o valor de R$270, como eu já contei, já mencionei no pilar anterior. Além desse curso avançado, a gente tem também o intensivo de chamamé, onde a gente trabalha mais figuras do que no avançado, porque é só chamamé, então a gente tem mais tempo para trabalhar isso. O intensivo de chamamé, nós cobramos o valor de R$350 pelas aulas, e ao total são em torno de 8 horas de aula, tá? E além desse intensivo, que a gente não consegue ensinar todos, nós temos o nosso curso online de chamamé figurado, com 50 figuras de chamamé, onde a gente cobra, conforme quem já fez o nosso Descomplica Chamamé, o primeiro dia a gente cobra R$589 o casal, à vista, tá? O terceiro pilar, nós vamos trabalhar a conexão dos passos. Esse assunto, ele já é trabalhado de alguma forma mais neutra nas aulas que a gente já tem gravadas aqui no Bailara 2. Porém, agora, eu e Maicon, nós vamos regravar e vamos ter um módulo, um curso somente de conexão dos passos, tá? Então, o propósito desse módulo é mostrar para vocês como fazer as conexões dos passos com aulas práticas, tá? Mostrando todas as formas que dá para conectar um passo com o outro. Tanto os passos de conexão, que a gente chama, como emendar figuras de uma forma que não dá nem para perceber que você está saindo de uma figura, terminou uma figura e começando outra, tá? Normalmente, os casais iniciantes, eles fazem o quê? Básico, sarandeio, faz a figura, termina no básico, começa de novo, sarandeio, faz outra figura, faz básico, faz sarandeio, sabe? Então, a gente vai mostrar nesse pilar como fazer essas conexões sem ficar básico, sarandeio, tá? Isso geralmente é um assunto que os peões ficam muito perdidos, né? E acabam parando no básico para pensar, para processar o que vai fazer depois. Então, aqui esse módulo vai ajudar demais vocês, peões, também a compreenderem o que fazer de forma bem rápida, tá? Como é um módulo totalmente novo, né? Se a gente fosse vender a parte, a gente não pretende vender a parte, mas se a gente fosse vender a parte, a gente estaria cobrando em torno de uns R$150, tá? Só para a gente ter uma noção de preços. O quarto pilar é o pilar ritmo. E olha, eu vou dizer, né, que ritmo tira o sono de muitos casais, principalmente quem está começando. Não tem material na internet que ajude, né? Nas aulas presenciais, por mais que a gente se esforce em dar algumas dicas, mas não é a mesma coisa, precisa de um treino, né, de ouvido. E aí, como faz esse treino de ouvido, né? Então, aqui, nós também vamos criar um módulo à parte, falando somente e fazendo atividades práticas para vocês aprenderem de vez os ritmos e entenderem de vez os ritmos, tá? Mesmo para quem acha que sabe de ritmo, vai ser um módulo bem interessante, porque nós vamos trabalhar também uma questão mais avançada, que são as paradas, que pouquíssimas pessoas fazem, pouquíssimas conseguem fazer de forma correta, né? Porque vamos falar de chamamé, existem chamamés que tem as paradinhas, né? Eles param de tocar, a música dá aquela parada num tempo, num contratempo, mas os casais estão lá dançando, né? Ou, ao contrário, né? A música tá a todo vapor e o casal faz uma posição de foto, aí volta a dançar. Então, fica tão mais bonito se encaixar essas duas coisas juntas, né? Parar na hora certa que a música parece que tu adivinha. Tem como, tá? Tem como. Então, a gente vai trabalhar tanto o pilar do ritmo a nível iniciante, para quem não entende o ritmo, quanto nesse nível avançado das paradas, ok? Esse aqui é um curso que provavelmente a gente vai vender à parte, tá? Porque serve para todos os casais, mesmo não sendo nosso aluno
vai ser um curso que vai servir para todos os casais encaixarem em qualquer dança. Então, a gente está pensando em cobrar em torno de R$250 pelo curso, para um acesso que não é vitalício, tá? O quinto pilar é o pilar de condução e ser conduzido. Ai, esse assunto também, né, um assunto que dá muita dor de cabeça e gera muita briga entre os casais, né? É o que mais a gente escuta. Meu peão não sabe conduzir, me aprende e não deixa conduzir. Mas se eu não faço, ele não faz. Então eu tenho que conduzir para ele fazer o passo. Porque ele esquece, se eu não fico lembrando, ele não vai lembrar. Gente, não é exclusivo só de vocês não, tá? É vocês e mais todo mundo que aprende a dançar tem o mesmo problema. Então, assim, a gente também vai estar, por mais que a gente tenha aula de condução e ser conduzido, esse também vai ser um módulo que a gente vai reestruturar. E a gente vai trazer ele de forma mais prática, com mais exercícios, aula por aula, não vai ser um aulão, então vão ser exercícios separados, para que a gente consiga trabalhar exatamente isso, tá? Trabalhar o peão na condução, trabalhar a prenda em como ser conduzido, com aulas, né, e exercícios realmente práticos, para que vocês não tenham mais nenhum problema quanto a isso. Esse também é um curso que a gente está pensando em lançar à parte e vamos cobrar em torno de uns R$350 por acesso, que também não é vitalício. Vocês vão ter aqui acesso vitalício. O sexto pilar é o pilar da expressão, tá? Também um pilar totalmente novo. Esse sim é 100% novo, a gente quase não tem nada falando sobre isso dentro do nosso curso online hoje. Então a gente vai estar incluindo esse pilar e esse combo nessa Black Friday, tá? Quantos casais que a gente observa na pista, né, que tá lá de cara amarrada, tá brabo, desengonçado, sem postura, né, parece que tá morrendo na dança, né, então a expressão dos corpos dos casais que passa quem tá vendo é horrível, né, um desânimo total. E aí como faz para que vocês entendam, né, compreendam que vocês não estão dançando assim? Porque às vezes a gente faz de forma inconsciente. Como é que faz? Então é isso que a gente vai trabalhar nesse pilar, tá? Eu fiz uma lista para mim não esquecer de falar nenhum ponto para vocês o que a gente vai trabalhar nesse pilar. Nós vamos criar consciência corporal, ou seja, aprender a se perceber. Nós vamos criar consciência de espaço, tá? Para que vocês aprendam a observar o espaço que tem disponível e escolher de forma bem rápida qual passo os peões devem escolher para encaixar naquele espaço. Entender como cortar um passo no meio para evitar colisões com outros casais. Sim, tem vezes que é preciso a gente parar uma figura no meio e assim, não pode parar e parar de dançar, né? Então nós vamos entender como fazer isso. Nós vamos aprender a errar. Sim, a gente tem que aprender a errar para a gente não ficar travado, para a gente não parar de dançar. Então aqui a gente vai aprender a errar, tá? Tem que praticar isso, é de verdade. Nós vamos também trabalhar a fluidez dos passos. Nós vamos trabalhar a finalização dos passos, corrigindo detalhes que só depois que os passos estão totalmente entendidos, aprendidos e decorados é que a gente consegue corrigir, tá? São detalhes para tornar a dança ainda mais leve, com mais detalhes que fazem total diferença na expressão corporal do casal. Vamos ensinar as paradinhas, né, que tornam o chamamé ainda mais charmoso e entender, né? Então a gente lá trabalha ritmo e aqui a gente trabalha expressão. São duas coisas diferentes. Não adianta parar no ritmo, né, fazer a parada no ritmo, se a expressão fica... Quem olhar vai pensar que errou. Não vai pensar que, pô, olha lá que legal, parou, meu, que lindo. Ai, é um momento, né? Não sei se vocês já repararam, mas aqueles casais que quando para até aproxima o rosto, assim, parece que tem um namorinho, assim. Então, nós vamos trabalhar isso aqui na expressão também, tá? Então, assim, e vamos criar uma expressão de felicidade, de saber sentir a dança e estar ali no momento curtindo
a sua dança de fato. Então a gente vai entender o que é isso, né? Quando eu falo ali nas lives, nas aulas, vocês têm que curtir a dança. Tá, o que é curtir a dança? Então aqui a gente vai trabalhar isso também, tá? Então um módulo inteirinho dedicado para cuidar de detalhes que muitos, né, pouquíssimos professores falam, mas que faz total diferença na dança de vocês depois, tá? Esse módulo não vai ser vendido à parte, ele vai fazer parte de um módulo dos alunos do novo curso que a gente está estruturando, tá? E se a gente cobrasse a parte, pelo menos sairiam uns R$250 para o casal, para um acesso que também não vai ser vitalício e que vocês vão ter de forma vitalícia. O 7º pilar é o pilar de decorar os passos, né? Isso aqui também é um assunto que dá um pouquinho de dor de cabeça para muitos casais, verdade? Não, né? Quase não. Né? Assim, ó, eu escuto bastante, principalmente as prendas virem reclamar, meu marido não sabe decorar, ele não consegue decorar os passos, ele não lembra dos passos, né? Então a gente vai trabalhar nesse módulo como fazer esses exercícios mentais, como estipular a mente, como decorar esses passos. Então é tanto exercício mental, exercício escrito, para que realmente vocês decorem os passos, tá? É mais um módulo que a gente vai estar estruturando para vocês para entregar nessa Black, então é uma coisa nova, por mais que dentro das aulas, vocês devem lembrar quem é aluno, a gente fala, né, dos ensaios mentais, aqui também nas lives a gente de vez em quando está comentando, então aqui a gente vai, de fato, fazer exercício para ensaiar a mente, tá? Bom, a estrutura dos passos, elas já são organizadas na sequência que facilita o entendimento de vocês. Então, não são passos que foram jogados de forma aleatória, sem uma sequência lógica, tá? Então, o curso todo ele é pensado nos mínimos detalhes para facilitar ao máximo em todos os pontos. E também para ajudar a decorar esses passos, tá? Porque se a gente jogasse em qualquer sequência, como acontece em vários cursos presenciais, vocês de fato teriam mais dificuldade de decorar a sequência, decorar e lembrar os passos, tá? Então aqui a gente vai fortalecer tanto a mente, quanto vai fortalecer essa questão de exercícios mentais, ensaios mentais que a gente fala, tá bom? Vamos ensinar a fazer os ensaios mentais, vamos praticar, né, juntos, e aos poucos vocês vão fortalecendo a mente para que esses brancos, esses esquecimentos não aconteçam mais. É um módulo também novo, tá? Por mais que a gente já fala alguma coisa em uma aulinha pontual, a gente vai trazer isso exclusivo no módulo à parte, e que a gente tem a ideia de vender à parte esse módulo pelo valor de R$250, tá? E ele vai estar também na Black de forma vitalícia para vocês. O 8º módulo é o módulo da mentalidade. É uma outra novidade, né, que a gente não tem dentro do curso. Uma coisa ou outra isolada, a gente até fala, às vezes, para o casal, nos suportes, né, a gente até comenta alguma coisa, mas aqui a gente vai trazer também ele todo estruturado para o curso, tá? Nós vamos trabalhar os sabotadores que atrapalham os chamamezeiros, sejam eles iniciantes ou não, tá? Sempre tem, né, aquelas vozinhas dentro da mente, né, que isso é difícil, você não vai aprender, né, para que gastar tempo com isso, né, então sempre tem aquelas vozinhas internas ali sabotando a nossa mente. Nós vamos também trabalhar a rotina, tá, de ensaio de vocês, para mostrar às vezes uma forma que não seja desgastante, que não seja demorada, que não ocupe tanto tempo, né, porque cada vez mais a gente sabe que o tempo é raro, né, tá cada dia mais difícil ter tempo, então a gente vai trabalhar isso também, que vocês vão ver que, por mais que eu esteja aqui falando há um tempo, bastante assunto, mas vai ser uma forma que vai dar para encaixar isso na rotina de uma forma simples, tá? Então a gente vai trabalhar isso também nesse módulo de mentalidade.
Também fiz um checklist aqui para vocês, né? Então a gente vai trabalhar temas como pensa um chamamezeiro que já arrasa na pista de danças? Vocês já pensaram? Como é que eles pensam? Nós vamos trabalhar o que eu estou fazendo que está dificultando os meus ensaios. Às vezes, a gente acha que fazer diferente do que os professores estão falando é melhor para mim, porque a forma que eles estão falando não serve. Mas será mesmo? Então, a gente vai trabalhar isso, tá? Quais objetivos minha mente está criando? Quais objeções a minha mente está criando e que está impedindo a minha evolução? Então, nós vamos trabalhar isso também. Objeção, né? Objeção é uma coisa que impede as pessoas de seguir, que impede de tomar decisões, né? Então, o quê? O que está impedindo de você? O que está te dificultando? Às vezes não é algo físico, tá? Muitas vezes é a própria mente sabotando. Então, a gente vai trabalhar isso também. E se eu errar? Como é que eu devo agir? Já pensaram? Eu acho que isso também é uma coisa que trava muitos casais, né? Medo de errar, medo de fazer feio na pista, medo de ser julgado, né? Não se achar preparado. Então, nós vamos trabalhar tudo isso também, tá? Nós vamos trabalhar a síndrome do impostor, né? Será que você tem síndrome do impostor? Ideia. Vamos também ressignificar o sentido de dançar, né? Principalmente do chamamé. Vamos trabalhar a autoestima da prenda, do peão, do casal. Nós vamos entender todos os benefícios que a dança traz para a mente, para o corpo, né? E para a relação do casal também. Esse curso a gente quer vender à parte também e a gente vai cobrar o valor de R$350 à vista, tá? E vocês vão ter ele disponível na Black Vitalícia. O 9º pilar é o pilar de mobilidade, né? É um assunto que a gente sempre foi questionado, a gente sempre deu dicas para os casais, sempre falou, insiste no ensaiar, que logo a mente entende e vocês destravam. Sim, é uma verdade. Mas a gente também preparou, né, vai trazer para vocês aulas com exercícios voltados a como sair desse modo robótico, né, de andar duro, de dançar uma condução pesada, uma condução mais robótica de fato, tá? Esse módulo não vai ser vendido à parte, mas se a gente fosse vender, a gente estaria cobrando o valor de R$150 e também não seria de forma vitalícia, tá? O 10º pilar são os pilares de ensaios, das práticas. Aqui também, toda aula, a gente sempre orientou em como vocês iriam ensaiar os passos, né? Mas a gente sempre deixou livre para o casal escolher, eu vou dançar, ensaiar, repete lá o vídeo e tal, mas a gente viu que precisa estruturar isso de uma forma melhor, porque muitos casais, beleza, se viram assim, mas muitos casais acabam travando, então aqui também a gente vai fazer isso de uma forma estruturada diferente, tá? É um pilar que a gente vai praticar, tudo que a gente está falando até aqui, né? Não que nos outros a gente não vai ter prática, mas aqui a gente vai mostrar para vocês como colocar tudo isso em prática, né? Até porque as práticas, as danças estão lá nos primeiros pilares, nos passos. E aí como coloco o resto em prática? Todos esses outros pilares, como? Como que eu coloco mobilidade, como que eu coloco mentalidade, como que eu coloco expressão na minha prática. Então a gente vai trazer tudo isso para que vocês possam colocar em prática de fato o que estão aprendendo conosco, tá? Então vão ser aulas gravadas para que vocês tenham acesso a tudo isso e inclusive nesse pilar nós vamos ensinar vocês a como se autocorrigirem, tá? E ao auto-observarem se estão dançando de forma correta, tá certo? Muito bom, né? Gostaram? O que acharam? Então, vocês perceberam que a gente trouxe vários pilares que antes era meio enrustido no meio do curso, né? Mas que eles fazem total diferença e que dessa forma estruturada como a gente falou aqui, fica até mais claro para entender, não fica? Fica mais fácil.
né? Então eu tenho que trabalhar isso primeiro, isso, aquilo, depois eu trabalhar isso. Então fica muito mais simples, né? Quando a gente organiza a casa, literalmente. Então faz sentido tudo isso que eu falei para vocês? Faz, mesmo para quem não sabe dançar, vocês conseguiram compreender a importância de cada pilar? Bom, tudo isso vai ser liberado nessa Black de forma vitalícia. Já pensou? Que legal! Não precisar mais gastar nenhum dinheiro para estar fazendo aulas de dança gaúcha e estar reforçando tudo isso sempre que precisar. Então, vocês podem aprender tudo isso com calma, sem correria, sem a pressão de ter que finalizar o curso naquele tempo, né? Que a gente libera sempre por um ano, então, né, dá para fazer de forma vitalícia, vocês fazem no tempo que vocês têm. Então, se a vida acontecer e se, né, vocês não puderem fazer, vocês sabem que o curso está lá para quando vocês puderem encaixar. Legal, né? Então, olha só. E a gente ainda preparou bônus para vocês, olha que legal. Então, para todo mundo que entrar nessa turma da Black Friday Vitalícia, a gente, durante um ano, vocês vão ter acesso a nossas oficinas online, que são aulas ao vivo que vão acontecer a cada 15 dias, tá? Isso também é uma novidade, a gente não tinha até então. A cada 15 dias, com o calendário fechado, tá? Com datas e horários que nós vamos passar no grupo dos alunos, onde as câmeras vão ficar abertas para a gente estar acompanhando vocês em tempo real, tá? E vocês praticando na nossa frente, a gente corrigindo, tirando dúvidas, enfim, tá bom? Então, todas essas aulas também ficarão gravadas e disponíveis para vocês pelo resto da vida. Então, se por acaso vocês não puderem participar em alguma aula, vocês terão elas lá. E mesmo se vocês participaram, vocês podem rever para tirar, né, voltar algum assunto que ficou na dúvida ou quiser relembrar, vai estar lá, tá? Isso sim, essa oficina a gente vai estar vendendo à parte, sim, para quem quiser depois, né, se tornou aluno e quer continuar fazendo as aulas conosco, nessas aulas de oficinas online, e a gente vai cobrar uma mensalidade de assinatura anual de R$ 39,90. Então, tu assina por um ano e paga R$ 39,90 ou que fica R$ 478,80 por ano, tá? Além disso, durante o primeiro ano de vocês também vão ter acesso ao nosso suporte online, tá? Então, esse suporte, para quem não é nosso aluno, ele é realizado via WhatsApp, onde a gente cria um grupo particular, somente do casal com a nossa equipe, que a nossa equipe é eu, Maicon e o professor Jonas, para que vocês enviem os vídeos, as dúvidas, bem de forma particular. E aí, esse acesso desse suporte, vocês vão ter durante um ano, tá? Então, o primeiro ano, vocês vão ter esse acesso, o nosso suporte de fato particular, tá? Para quem quiser, depois que se tornar aluno, a gente vai estar vendendo esse suporte com pacotes de 3 meses. Então, cada 3 meses custa R$300, tá? Vai poder também participar do nosso grupo de alunos do Bailara 2 para o resto da vida. Nossa comunidade, vocês podem participar e permanecer lá para o resto da vida, tá? Por que é legal? Porque daí vocês vão conhecendo, né? Às vezes outros casais que moram na mesma região, às vezes vocês vão para outros lugares e encontram esses casais. É muito bacana. Então, né, compartilhar a evolução, ajudar a tirar as dúvidas, trocar ideias, ficar sabendo dos eventos, tanto do Bailara 2 quanto outros. É muito legal a gente estar participando de uma comunidade que fala a nossa língua, né? Então, isso é muito bacana. Então, vocês também vão ter acesso vitalício à nossa comunidade. E para quem comprar até amanhã, só até amanhã, dia 6, tá? Vai também ganhar. Esse é legal, hein? Um ano de acesso às nossas aulas presenciais sem nenhum custo adicional. Isso mesmo. Então, vocês podem participar das aulas do básico ou do avançado, onde a gente mais ou menos ministra aí 4 cursos por ano. Então, vocês têm 8 cursos, 4 do básico, 4 do avançado, para vocês aplicarem na prática. Então, vocês vêm no online, aprendem e vêm com a gente praticar no presencial.
Para quem mora perto, isso é uma vantagem maravilhosa. Para quem mora longe, já fica um pouquinho mais difícil. E é por isso que daí a gente também vai estar liberando só para quem, né, comprar até amanhã, 3 encontros online ao vivo de 40 minutos de aula particular. Somente eu, Maicon, o professor Jonas e vocês, o casal. Não vai ser a oficina online é para todo mundo. E aqui não, aqui vocês vão ter direito a 3 aulas particulares, literalmente, tá? Conosco, para estar falando só com vocês, ajudando a destravar, tirando dúvidas. Então, tem o suporte no WhatsApp e tem também essa aula particular ao vivo, tá bom? Então, mas isso é só até amanhã, tá? Tá bom? Querem mais? Tem mais, tem mais, tem mais. Eu falei nas redes sociais e o pessoal ficou maluco e tem mais sim, tá? Quem comprar até amanhã também vai ter direito ao nosso curso de rancheira figurada. Ah, meu Deus! Tanta gente pediu pro Maicon para ensinar a dançar rancheira, tal, rancheira sapateada, e o Maicon vai gravar as aulas, consegui convencer ele de gravar essas aulas e liberar para vocês também. Então, peões que querem aprender a dançar rancheira sapateada, prendas que querem aprender a sapatear e algumas figurinhas nas rancheiras dos bailes, agora vocês vão ter acesso a isso também, tá? Vamos fazer algumas contas, então? Olha só para vocês perceberem, né? Se vocês fizessem tudo isso que eu falei com vocês, tudo, tá? Investissem com a gente 1 ano de estudo para aprender tudo isso de forma fora da Black, vamos rever? Ó, o curso básico ele vale R$240 o casal, avançado R$270. O curso de chamamé online com 50 figuras, R$589. Eu coloquei o valor do primeiro dia, normalmente é mais caro, mas eu coloquei esse valor e o valor que a gente estava cobrando até então, tá? Com essa nova reviravolta, possivelmente o valor não vai ser esse mais. O intensivo de chamamé presencial, a gente cobra R$350 o casal. O módulo curso de conexão dos passos, R$150. O módulo de ritmo, R$250. Condução e ser conduzido, R$350. Expressão, R$250. Decorar os passos, R$250. Mentalidade do chamamezeiro, R$350. Mobilidade, R$150. As oficinas online, calculando os R$39,90 por 1 ano, R$478,80. O suporte particular, tá? Se vai contratar conosco 3 meses, R$300, R$950, tá? Isso aqui já com desconto se contratar 1 ano inteiro. Se calcular 300 vezes em 3 meses, vezes o ano, dá mais. A comunidade Bailara 2, não cobramos nada, tá ali 0, né? 1 ano de aula presencial do curso básico, se você fosse fazer conosco o ano inteiro, repetir, estaria saindo a R$720. 1 ano de aulas do avançado, R$810. Somando tudo isso, se você fizesse tudo isso ao mesmo tempo, daria um total de R$6.157. Então, mais de R$6.000 vocês investindo conosco para fazer 1 ano e ter todo esse conhecimento. Normalmente, quando os alunos vão renovar com a gente cobra em torno de uns 50%. Então, vamos esticar isso por 3 anos, né? Cada ano a mais de renovação, você pagaria mais R$3.000, um pouquinho mais de R$3.000. Então, R$3.000 no primeiro ano de renovação, mais R$3.000 no segundo, mais R$3.000. Então, fica um pouco difícil até de calcular de forma vitalícia quanto ficaria. Mas vamos calcular 4 anos só para ter uma ideia. Então, nesses 4 anos, se vocês fossem tirar o dinheiro do bolso, vocês estariam nos pagando, né, investindo nesse conhecimento todo, o valor total de R$15.394.
Então, se a gente cobrasse o valor de R$ 15.000, seria um valor bem justo, né? Para que vocês tivessem aí, pagariam um valor de 4 anos por um acesso para o resto da vida, né? Seria um valor justo. Mas não vai ser esse valor que a gente vai cobrar de vocês, não, tá? Sabe por quê? Porque o projeto Bailara 2, ele nasceu com o propósito de plantar a semente da felicidade, né? E espalhar pelo mundo essa sementinha da felicidade. Pois a gente acredita que o mundo, né, só vai ser melhor quando realmente a gente for feliz, e feliz de verdade, né? Não é aquela felicidade de fachada, é uma felicidade genuína. E a dança, ela nos traz com muita facilidade essa felicidade genuína, certo? É uma forma muito simples de ser feliz dançando. Então, para contribuir com esse propósito, o Bailara 2, né, não vai cobrar R$ 15.000 nessa Black Friday, bem pelo contrário. O valor que a gente vai estar cobrando é de 12 vezes de R$ 86,48. Isso mesmo. Então, você vai pagar por 12 meses R$ 86, um valor que não é nem a metade de uma mensalidade de academia ou de qualquer aula de dança que você for fazer ali, por aí, né? E nunca mais vocês vão precisar nos pagar nenhum valor a mais para aprender tudo isso que a gente falou até agora, tá? Quem quiser pagar à vista, fica o valor de R$ 789, tá? Só que quem já é nosso aluno, tanto do Bailara 2 quanto do aluno nativista, ainda tem um desconto, tá? Isso mesmo, ainda tem um desconto. E aí fica por 12 vezes de R$ 72,23. E à vista, R$ 659, tá bom? E ainda, você que adquiriu a nossa pré-Black Friday, lembra da pré-Black Friday, né? Teve alguns alunos que entraram naquela promoção relâmpago que a gente fez. Então, todo o valor que vocês investiram na pré-Black Friday vai valer como um cashback de desconto se vocês quiserem aderir a essa Black Friday final, tá? Então, tudo que vocês pagaram naquele momento, vocês vão ganhar como um voucher de desconto agora para entrar e ter acesso a tudo isso que eu falei para vocês. Não é obrigatório, mas se vocês quiserem, vai funcionar dessa forma, tá? Então, lembrando que vocês vão ter de acesso, além do que vocês já têm, tá? Vocês vão participar das aulas presenciais por 1 ano, então são 4 aulas do básico, 4 aulas do avançado, e vocês vão poder participar, se quiserem participar das 8, pode participar das 8 aulas. Vocês vão participar das 3 aulas particulares de forma online, aqueles 40 minutos que vocês podem fazer comigo, com o professor Jonas. Vocês vão ter acesso ao curso de rancheira sapateada, tá? E todos os módulos que a gente vai estar criando, reestruturando, né? Expressão, mobilidade, mentalidade, aulas de ritmo, condução, decorar os passos, todos aqueles módulos que eu falei até então, tá? Então, todos os novos entregáveis pela diferença do preço. Então, vocês vão pegar o valor de aluno e descontar o valor que vocês pagaram na pré-Black Friday. Esse é o valor que vai ser cobrado. A diferença é o valor que vai ser cobrado. E tem mais, tá? Tem vários alunos que nos pedem para comprar as camisas do Bailara 2, tá? E a gente nunca abre as vendas, porque, enfim, a gente nunca abria. E agora a gente vai abrir também, tá? Então, para quem quiser comprar as camisas Apollo, preta, escrito Bailara 2 nas costas, o valor de cada camisa a gente tá fazendo um valor promocional de R$ 75, tá? Mais o frete até a casa de vocês. Então, ali o frete máximo R$ 25, tá? Mas na hora de a gente mandar, a gente faz a cotação para vocês certinho. Se o casal comprar 2 camisas, então fica com o valor de 140 as duas. Bem legal, um precinho bem bacana. E como vai funcionar essas compras então? Aqui embaixo tem um link de grupo de WhatsApp da Black Friday que vocês devem entrar, porque daí toda a nossa comunicação vai acontecer ali dentro, tá? Nesse grupo a gente vai enviar o link para vocês comprarem quem não é nosso aluno, tá? Então um link de valor maior de quem não é nosso aluno vai estar nesse grupo da Black Friday para vocês.
Nas redes sociais também a gente vai estar com esse grupo de não aluno, tá? Quem é nosso aluno vai receber o link através dos grupos de alunos, tá? Então, tanto nos grupos do Bailara 2 quanto nos grupos do Grupo Nativista, a gente vai estar mandando esse link para vocês, tá? E quem é aluno da pré-Black Friday, a gente vai estar enviando o link com o cupom de desconto do valor que vocês pagaram no grupo de feedback de cada casal, tá? Então, cuidem, por favor, no link que vocês vão escolher de pagamento, porque a gente vai estar enviando o link para tudo que é lugar, para que vocês não compram, né, o valor errado, tá bom? Com o link errado. Só observem isso. Na dúvida, vocês podem perguntar e a gente conversa no particular, tá bom? Já com a compra das camisas, elas serão feitas à parte dos links do curso, tá? Eu vou mandar um formulário do Google Forms para vocês, para preencher com os dados. O endereço, o tamanho da camisa, um contato, enfim, os dados básicos para que eu consiga fazer essa encomenda. Elas não são a pronta entrega, então eu preciso encomendar, tá? E aí a gente vai combinando à parte o pagamento e a entrega dessas camisas. Vocês têm garantia de 15 dias, tá? Então, se vocês quiserem comprar o curso agora, garantir os bônus que valem até amanhã, tá? E vocês acabarem desistindo da ideia, basta solicitar o cancelamento da compra lá na Hotmart. É muito simples, muito prático, não tem nem linhas miudinhas, ninguém vai ficar questionando o motivo nem nada, então só para vocês cancelarem, tá? O máximo que vai acontecer é eu entrar em contato e perguntar por quê, porque eu quero entender por que vocês estão cancelando, tá? Mas tem 15 dias para isso. Vocês sabem que normal por lei são 7 dias e a gente já está aumentando para 15, tá? Todas as aulas que faltam eu e o Maicon gravar e entregar, a gente vai, que a gente relatou no decorrer dessa live, a gente vai gravar e entregar até final de dezembro. Essa é a nossa expectativa, a nossa promessa para vocês, tá? Então dá tempo de fortalecer bem a base dos passos, porque já tem muito conteúdo gravado. Dá tempo de aprender tudo muito bem, para que depois vocês podem realmente ficar trabalhando na questão mental, da mentalidade, da consciência, da mobilidade, tá? As aulas particulares e as aulas online, nós vamos, né, agendar, mandar nos grupos os cronogramas para que vocês consigam tanto agendar de forma individual quanto participar daquelas que são em grupo, tá? Então, a gente vai mandando nos grupos de alunos e vamos conversando. Então, vamos relembrar tudo que tem nesse pacote da Black Friday? Olha só, até eu trouxe uma cola para não esquecer. Aulas do curso para iniciantes de vaneira, vaneirão, milonga, shot, chamamé, bugio, rancheira, valsa e marchinha. Aulas do curso avançado da milonga e do shot figurado. Aulas do curso de chamamé figurado, do básico à mais avançada figura, com 50 figuras diferentes. Aulas de ritmo, postura de dança, conexão dos passos, condução, como ser conduzido, como decorar os passos, mentalidade, mobilidade, como ensaiar, como praticar tudo isso em casa. Aulas do presencial por 1 ano para vocês praticarem. 3 aulas particulares online. E acesso ao nosso curso da rancheira sapateada. Tudo isso de forma vitalícia. Tirando as aulas presenciais, que é 1 ano, o resto é tudo vitalício, tá? Sem contar o suporte também, né, de 1 ano ali, que vocês têm com o nosso acesso a mim, ao Maicon, ao Jonas, por 1 ano, para tirar toda e qualquer dúvida que ainda restar, tá? Se vocês forem comprar esse combo todo fora da Black Friday, o valor que vocês iriam investir é de R$ 6.157, né? Para fazer todos esses cursos. Então, assim, ó, gente, vale muito, muito, muito a pena, tá? É uma chance única e que a gente não sabe realmente se a gente vai repetir isso no ano que vem, tá? Então, aproveitem a oportunidade, aproveitem a chance. É de certeza
que o próximo Descomplica Chamamé não vai ter nem vitalício, tá? O vitalício é a exclusividade da Black. Então, não pensem duas vezes, gente. Já comprem agora, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Vocês entrem no grupo, lá no grupo tem o meu número, é só me chamar que eu vou ter todo o carinho, toda a atenção para estar ajudando vocês. Tá? Diretamente comigo, não é robô, não tem automação, não tem nada. Cai comigo mesmo. Às vezes demora um pouquinho por causa do volume de mensagens, mas sou eu mesmo que respondo para vocês, tá bom? Então é isso, gente. A gente espera, clica no link aqui embaixo do grupo, entra lá no grupo e vem aproveitar essa oportunidade. Tchau! Encantos tienen tus recuerdos, parcerita, hermana florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació con mi ilusión, pero no sé, se marchitó y muriendo fue, y amándola así llegué, lo que es querer, porque le di mi corazón. Las campiñas van flotando en el cobago de mi canto, recordando aquel amor.